Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Glórias a Deus por todas as coisas. Hoje nós estaremos dando sequência, dando continuidade ao nosso estudo sobre santidade, sobre louvor, sobre adoração e serviço, ali representado pelo tabernáculo, que o tabernáculo é um tipo, de Cristo. Então, às vezes, você pode falar, mas está falando tanto desse tabernáculo, será por que está tanta coisa falando sobre isso? Porque a Bíblia diz que as coisas que já aconteceram, por exemplo, o tabernáculo e o Antigo Testamento são como se fosse uma preparação para o novo, e o novo que a gente está vendo hoje é uma preparação para o futuro, a vida eterna que a gente está desfrutando. Então o tabernáculo fala muito da presença de Cristo e tudo que Ele fez e representa para nós, hoje aqui, que nós vivemos. Para que eu preciso de tabernáculo, pastor? Para nada. Você não precisa de tabernáculo para nada. Você só precisa lembrar e entender o que significou, porque se você não entender o que ele significou no passado, você às vezes tem mais dificuldade de entender o que Cristo tem feito hoje para nós, através de Deus na nossa vida. Vamos ver então, dá uma olhada para aquela figura ali, mais uma vez, que o tabernáculo, então, ela é a figura, e ela representa, então, a salvação no Antigo Testamento. Você queria falar de salvação, você olha para uma estrutura dessa como o tabernáculo. Vejamos então, a nossa transformação e a transformação que Deus quer fazer em nós, ela acontece de que maneira? De dentro para fora. É do mais íntimo, do nosso coração, para as coisas exteriores. E é o que acontece no tabernáculo também aqui que acontece. Olha naquele verdinho lá, é o lugar santíssimo. Você está entendendo? Aqui lá está dando para visualizar bem? O azul é o lugar santo. E aquele outro mais bege, né? Bege é o pátio. É a entrada de tudo aquilo ali. Então, a transformação de Deus, aonde todos nós queremos chegar? Aonde nós queremos chegar, todos nós? Aonde? No verde. É aonde acontece a transformação, é onde acontecem as coisas. Tudo acontece ali, se conseguir chegar no verdinho ali, é chegar em Deus. Mas essa transformação, ela começando do verde, ela vai até chegar ali naquela parte bege, ou até na parte exterior também que acontece. Mas a decisão, a tomada de decisão, preste atenção, a tomada de decisão nossa, ela tem que começar pelo contrário, ela começa de fora para dentro. Ou seja, a primeira coisa que às vezes acontece na nossa vida, que nós temos que tomar a decisão, é a boca, é falar alguma coisa de fora. Deus, quando você aceita Jesus, às vezes você está esperando grandes coisas, mas a primeira coisa que Ele começa, depois que você aceita, você dá um passo, você começa a crer, você começa a acreditar, você começa a escutar e entender as coisas, aí é que Deus começa a fazer essa grande transformação na sua vida de dentro para fora. Mas enquanto isso, você tem que dar esse primeiro passo de fora para dentro. Quando Jesus disse, Ele disse assim, eu sou o quê? O caminho, a verdade, é a vida. Preste atenção, talvez vai abrir um pouco o seu entendimento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém o quê? Vem. Ninguém vem, não é ninguém vai ao Pai. Ninguém vem, porque Ele é o Pai, Ele o Pai, a Bíblia diz que é um. Preste atenção, olha aqui. Ninguém o quê? Vem ao Pai, a não ser por Ele. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Na representação do tabernáculo, a porta de entrada, única porta existente no tabernáculo, a porta de entrada era chamada de quê?
o caminho. Então, quando Jesus falou isso para os judeus, eles entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo. E no coração deles, o que esse homem está dizendo? Qual é desse homem para estar dizendo isso? Porque ele disse, olha, eu sou o quê? O caminho. Eles entenderam que o caminho era a entrada, a porta de entrada do tabernáculo. Ele disse, eu sou o quê? A verdade. A verdade era essa outra entrada aqui chamada, com essa cortina aqui também, que era dita a verdade. Quando as pessoas começavam então a ter acesso a Deus, através da verdade. E ele disse mais o quê? Eu sou a vida. Era a última porta que tinha para chegar à presença de Deus. Então, quando Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem no último estágio a Deus, se não for por mim, as pessoas entenderam. E nós precisamos entender. Quando Jesus diz lá em João também que eu sou a porta, era aquela porta de entrada. Se alguém entrar por mim, poderá entrar e sair, passear, fazer o quê? E vai encontrar pastagem, vai encontrar alimentação, vai entrar o que quiser. Eu fiz questão de colocar isto aqui para você ter uma visão melhor e maior que às vezes das palavras que Jesus pronunciou, as palavras que Jesus disse, e para isso vem descer mais para o seu coração. Eu coloquei mais aqui uma figura que você já viu, esta figura. É a figura própria, é um desenho, um esquema ali do tabernáculo montado com todas as tribos rodeando aquela entrada ali. Preste atenção nesse desenho. Nesse desenho, dentro do tabernáculo, dentro daquelas cortinas brancas, existem pessoas. Tem pessoas. Mas tem pessoas, a grande maioria das pessoas estão o quê? Do lado de fora. Quando Jesus está dizendo que Ele é a porta, Ele é o caminho, está dizendo que nós temos livre arbítrio. Quem quiser entrar, vai poder entrar, ou sair, ou fazer o que quiser da sua própria vida. Ele está dizendo que as pessoas que porventura estiverem do lado de fora, elas têm livre arbítrio. Podem entrar ou não, se quiserem. Podem fazer o que quiser das suas vidas. Muitas estão lá dentro, naquele local, ali preparando os sacrifícios ali. Por quê? Olha só, mais uma orientação para você. Tudo que tem do lado de fora, tudo que é visível, aqui estão as pessoas que querem ou não ter acesso a essa entrada. Elas entram ou não, se quiserem. Mas quando elas adentram esta porta, elas vão começar a dar os primeiros passos em direção à verdadeira intimidade com Deus. Então, mas quando elas entram aqui, quem está aqui fora, preste atenção nisso, quem está aqui fora não tem acesso nenhum ao que está lá dentro. Quem está fora não consegue nem imaginar como que é servir a Deus. Quem está fora não consegue nem imaginar como que é falar de Deus, quer sentir a presença de Deus, quer trabalhar para Deus, quer ser usado por Deus. As pessoas que estão de fora, elas não entendem estas coisas. Mas aquele que começa a adentrar, ele adentra aqui, e as primeiras coisas que esse pecador que adentrou aqui, ele vê coisas o quê? De bronze. Esse altar é de bronze, e essa pia que está aqui também é de bronze. Fala de quê? Bronze fala das coisas naturais, fala das coisas humanas, aquilo que nós conseguimos ainda enxergar a um nível dos olhos. A pessoa que adentra aqui, ele já começa a ter uma percepção de que ele é pecador, precisa morrer, de que ele é pecador, ele precisa se lavar, os seus pecados precisam ser purificados, porque ainda ele não tem acesso a esta tenda, aonde fica a presença de Deus. Ele está já no caminho de Deus, mas ele precisa de fazer algumas coisas. Então, o bronze significa coisas humanas. E os materiais, você vai notar depois que todos os materiais de fora são de bronze. E todos os que estão dentro daquela tenda são materiais de ouro. Ou seja, a cada momento que nós vamos adentrando mais, os valores vão se tornando maiores.
As coisas vão se tornando mais preciosas. As coisas vão se tornando mais importantes à medida que você caminha em direção ao seu objetivo principal, que é conhecer e conhecer verdadeiramente a Deus. Está dando para entender? Sim ou não? Lá dentro daquela tenda, tinha o quê? Quando a pessoa entrava dentro da tenda, visivelmente o sacerdote, somente o sumo sacerdote, ali, ele tinha visível o quê? Do seu lado direito, quando ele entrava, do seu lado direito, ele tinha a mesa, que é o objeto do estudo nosso hoje. A mesa dos pães. Em frente a essa mesa, ele iria encontrar o candelabro de ouro. A mesa também toda banhada de ouro, revestida de ouro. E à sua frente ele estaria diante de uma cortina, mais um altar de incenso, que vai ser aquela lição de número 13, que simbolizam as nossas orações, a oração dos santos, que vai estar sendo ministrado na próxima semana. E de trás daquela cortina, por último, então, é o lugar santíssimo, aonde o último lugar, o encontro verdadeiro com o nosso Deus e Criador de todas as coisas. Introdução. Os pães da proposição ficavam num dos lugares mais nobres e reservados do tabernáculo. Na sua frente, como eu disse aqui, ficava o candelabro, que os iluminava durante toda a noite. Esta figura aqui é como se fosse um corte lateral daquela tenda, onde tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, o candelabro, se você vai vendo aqui, o candelabro, esse aqui não pega aquele, é difícil. Aqui tem dois ambientes, olhem para mim. É como se tivesse cortado isso aqui, num lugar fechado, cortaram, e nós temos uma visão lateral, lá daquela tenda. Nesse primeiro ambiente é o lugar santo, que é onde que estava, aquilo que eu falei para você, o candelabro, a mesa dos pães, o altar de oração. E aqui tinha uma cortina fechando também, e no último estágio estava aqui a Arca da Aliança, que representava então a presença do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Esse candelabro aqui, qual que era a função dele? Já foi falado na semana passada, na aula passada. A função desse candelabro era uma única. Aqui dentro todo esse ambiente não tinha outra luz, a não ser a luz do candelabro aqui. O candelabro para que servia? Não era para iluminar ele mesmo. Não era para iluminar ele mesmo, mas a função do candelabro era jogar luz aqui, principalmente nos pães, na mesa dos pães. Esse candelabro, então, a função principal dele era jogar luz em cima dos pães. O que isto fala para nós? O que isso dá um indicativo na nossa vida? Que Jesus não veio simplesmente, apesar dele veio para fazer a obra de Deus, ele não veio simplesmente para mostrar a si mesmo, mas ele veio para mostrar as obras do seu Pai. A mesa dos pães, confeccionada em madeira de acácia e revestida de ouro. Estes materiais nos lembram para a dupla, o quê? Natureza de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Então, como natureza, nessa mesa daqui confeccionada, ela era de madeira, mas ela era toda revestida de ouro. Tinha ali naquele local que você está vendo os varões, né? Aqueles varões ali, 2 varões que eram para carregar aquela mesa. Ninguém podia colocar a mão naquelas mesas, ninguém poderia colocar as suas mãos ali. O que isto fala? Das duas naturezas. Que Jesus Cristo nasceu de homem, nasceu de Maria como homem, mas ele era feito através do Espírito Santo de Deus, ele era Deus. Então, essas duas naturezas, através ali dessa mesa, precisa. A madeira que era de acácia, ela era revestida de ouro. Por quê? A acácia, nada podia, é uma das madeiras mais duras que existiam. Ela não pegava cupins, não pegava fungos, não pegava coisa alguma. Não tinha fungo, não tinha cupins, não dava nada. A madeira fala da humanidade, mas quando ela é revestida de ouro,
Ah, coisa diferente. A madeira fala das nossas dificuldades, das nossas lutas, fala das nossas fraquezas, fala daquilo que nós não conseguimos realizar, aquilo que nós ficamos devedores em todas as coisas, mas quando nós somos revestidos pelo ouro, significando a presença de Deus nas nossas vidas, nós podemos fazer grandes coisas, coisas maravilhosas, coisas grandiosas, coisas sobrenaturais. Enquanto nós formos simplesmente, somente madeira, nós não vamos conseguir fazer nada, além de grandes esforços que às vezes nós fazemos. Mas quando nós somos um revestimento de ouro na nossa vida, aí as coisas começam a dar certo. A mesa fala também de comunhão. Essa mesa aqui também fala de comunhão. Preste atenção. Aqui nesse local aqui, a mesa é que dava sustentação para os 12 pães. O sobrenatural sustentando o natural. O divino sustentando o humano, pão feito por mãos de homem. Ouro não, o ouro está falando da parte divina, da nossa vida que nós temos aqui. Sem ele, às vezes, nós nada somos. A borda de ouro ao redor daquela mesa protegia os pães. Olha ali, aquela borda que tinha de ouro ali, protegia os pães. Para quê? Para que eles não pudessem cair. Não é isso que Deus faz na nossa vida, quando nós estamos sendo sustentados por Ele? Não é isso que Deus faz quando nós estamos nas mãos dEle, sendo sustentados por Ele? Não nos deixar cair, mesmo quando nós cairmos, Ele pega na nossa mão e faz o quê? Nos levanta. Diga glória a Deus. A natureza do pão é prover alimento físico. E quando você come o pão e o digere, ele se torna parte de você. Da mesma forma, a palavra de Deus provê alimento espiritual e se torna parte de nossa natureza. O porquê desses 12 pães? Por quê 12 pães? Os pães ali falam de todas as tribos de Israel, das 12 tribos. Algo interessante, simboliza o quê? Significa que a totalidade, de que Deus, se fosse 11 pães, Deus estava cuidando mais de uma do que de outra, ou deixando de cuidar. Os 12 está falando que Deus, Ele cuida por igual de todos. Melhor ainda, os pães deveriam ter o mesmo peso, a mesma medida, a mesma altura. Significando também o quê? A imparcialidade de Deus no cuidado dos seus filhos. Ou seja, Ele abarca a todos por igual. Não tem filho preferencial. Não existe filho mais abençoado ou menos abençoado do que o outro. Todos nós podemos ser, as nossas orações podem ser recebidas no céu. Você sabia disso? Ah, pastor, mas parece que eu vejo gente que as orações chegam mais rápido no céu. Parece que eu oro tanto e parece que as minhas orações não chegam no céu tão rápido, mas outras pessoas parecem que chegam no céu. Eu não sei, é mistério de Deus para as nossas vidas, para a vida de cada pessoa. Mas uma coisa eu sei, que nós devemos continuar acreditando, porque Ele é um Deus imparcial, que Ele ama, Ele nos ama cada um de nós como filho. A mesa em si, aquela mesa ali, e aqueles pães aqui, não podia, o pão só podia ser, não tinha faca para cortar o pão, não existiam ali, nem poderia haver um objeto metálico para dividir, para cortar os pães, naquele momento. Por quê? Isto fala de quê? Da colocação das mãos das pessoas, do companheirismo, de um partindo e entregando para o outro. O que aquela mesa fala? Fala de companheirismo. Companheirismo, com os pães em cima. O que isso significa, pastor, companheirismo? Companheirismo vem talvez da palavra de latina, que vem lá do latim, cum panis. Cum panis, ou seja, aquele com quem nós dividimos os pães. Aquele com o qual, quem que é um companheiro então? É aquela pessoa com que um dia nós achamos que, por ele ser esse companheiro, nós podemos convidá-lo, ter intimidade conosco para sentar na nossa mesa, dividir os nossos sonhos, dividir as nossas dores, dividir os nossos choros, dividir o mesmo pão com ele. Então o companheiro é aquela pessoa que faz exatamente isso, divide conosco, reparte conosco.
Quantos estão me entendendo? Então essa mesa também simbolizavam isto aqui. Os pães passam por esse processo, né? É o que o crente às vezes passa, o processo. Pão não sai pão do acaso. Pão não é gostoso do acaso. Pão não é gostoso do dia para a noite. Pão não aparece assim do nada. Pão precisa de um processo de trabalhar ele. Você pega aquela coisa minúscula de cevada, sei lá o de que for, farinha, é o trigo, alguma coisa, precisa passar por alguns processos, até que ele chegue no momento de você poder degustar. Se o pão simbolizar a Cristo, ele simboliza o alimento para a nossa vida. Mas se o pão também pode simbolizando a comunhão, ele quer falar com cada um de nós. O pão que fala de cada um de nós fala do processo pelo qual eu devo passar, ou estou passando, ou você está passando. O processo da moagem, o processo da cata, o processo de separação, o processo de estar fazendo com que, sendo colocado no fogo, para que até um momento saia aquele pão delicioso, gostoso, que todos nós sabemos e conhecemos. Às vezes muitos não, porque tem muitos aqui que não sabem nem comprar pão nem na padaria, muito menos fazer em casa. É difícil fazer pão, não é fácil. Se você errar o tempo do preparo, errar o tempo. Antigamente não poderia, principalmente esses pães, não poderia ter fermento no pão. O pão não poderia ser um pão levedado. Hoje nós temos o fermento, você coloca 12 gramas de fermento num quilo de farinha, né? Dá ali um pouquinho de água, um pouquinho de coisa, daqui um pouco ele está inchadão, grandão, bonito, né? Você só arruma, coloca no fogo, tudo bem. Mas antigamente não era dessa maneira. Os pães da proposição simbolizavam a presença sempre providencial de Deus no meio do seu povo. Esse pão da proposição é também chamado pão da presença, ou pão da face, ou seja, era o pão que era partido lá dentro do lugar santo. Somente os sacerdotes poderiam comer esse pão, e eles não poderiam comer esse pão em qualquer lugar. Esse pão só deveria ser comido lá dentro. Esse não poderia sair com esses pão debaixo do braço e ir para suas casas para comer. Era o pão que eles, para simbolizar essa presença de Deus, eles deveriam comer esse pão lá diante daquele local santo, na presença de Deus, que era por isso que chama pão da proposição, o pão da face, o pão da presença, que teria que ser compartilhado ali na presença de Deus. Isso simboliza para nós o quê? Que todo esse companheirismo, todo o compartilhamento que nós temos que fazer, tudo que nós fazemos, que além de nós darmos tapinha nas costas uns dos outros, nós devemos dar muito mais do que isso. Nós devemos dar o nosso amor verdadeiro, nós devemos dar o nosso choro verdadeiro, nós devemos dar o nosso abraço verdadeiro, nós devemos dar para essas pessoas palavras verdadeiras, nós devemos dar o que nós temos para essas pessoas, de melhor que nós temos para cada um. Isso fala desse companheirismo, fala desta comunhão, desse compartilhar e dessa providência da parte de Deus aqui. Por que às vezes nós falamos que Deus é alimento? Por que a palavra de Deus nós chamamos de alimento? Por que a palavra de Deus é alimento? O pão era essencial na vida dos judeus. Eles comiam aquele pão. Aquele pão, e o pão, hoje nós tomamos café da manhã, quando muito, mas para o judeu não, o pão era o alimento da vida dele. Comia carne de vez em quando. O alimento mesmo na vida deles era o pão. Comia pão de manhã, pão na hora do almoço, pão à tarde, pão à noite, pão de madrugada, pão quando estava trabalhando, pão quando estava festejando. Pão é pão. Exatamente. Então o pão, quando entrava no corpo daquelas pessoas, ele ajudava, nutria, dava força. Quando o pão entrava no corpo da pessoa, ele dava resistência, fazia a resistência para o caminhar, para o trabalhar. Por isso que a palavra de Deus, ela é considerada como um alimento para a nossa vida. Você já viu crente que não se alimenta da palavra de Deus? Crente que não lê a palavra de Deus? Só de você bater o olho nele,
Você bate o olho no crente que não se alimenta, não faz da palavra de Deus alimento para a sua vida. Só de você colocar o olho nele, você fala, esse caboclo precisa passar pelo Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Precisa que Deus mandar uma sonda nesse sujeito para ver o que é. Porque são ele não está não, está doente. Você vê o cara desnutrido. Você vê o caboclo cambaleando, tropeçando. Vê a pessoa que não consegue ter força, resistência. A pessoa que não lê a palavra de Deus, que não faz da palavra de Deus algo diário na sua vida, é uma pessoa vazia, que só sabe falar de coisas materiais, que só sabe viver, pensar em coisas materiais, que só sabe pensar nesse mundo, nas coisas desse mundo. Porque o fulano, ciclano, Bolsonaro, agora tal, como o PCC, as ordens agora estão vindo de dentro da prisão, que não sei o quê, e começa a pensar nas coisas, somente nessas coisas aqui, terrenas, porque não faz uso da palavra, o pão diário, o alimento diário na vida destas pessoas. Às vezes, irmão, nós pensamos que Deus trabalha como nutricionista. E nutricionista, quando aquele cara está afim de fazer regime bravo, você já viu? Quando alguém quer fazer um regime bravo, o que oferece para ele? Chuchu, brócolis, jiló, alface, tomate, que mais? Abóbora de vez em quando. A mesma maneira é o crente que fica deficitário, né? Oração, jejum, consagração. Nada é ruim demais, pastor. Isso é coisa de regime. Ricota, né? Ricota. Pastor, isso aí, oração, jejum, consagração. Não, pastor, isso é coisa de quem está fazendo regime. Minha vida é outra. Meu negócio é outro, pastor. Isso é para vocês que são crentes, são pastores. Esse negócio de orar, de jejuar, de consagrar, de separar, de santificar. Pastor, que mundo o senhor está vivendo? Não existe isso hoje em dia. Será que não existe para Deus? Será que Deus nos preparou tudo, deu a vida dele, morreu naquela cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos simplesmente vida em abundância aqui nesta terra? Será que ele viveu e morreu para que nós fôssemos bem-sucedidos aqui nesta terra? Que nós fôssemos colocados por cabeça e não por cauda? Alguém cita, né? Deuteronômio, pastor, 28, que se caia sobre a minha vida, vai se cumprir totalmente na minha vida. Mas você esquece que Deuteronômio 28, por exemplo, tem 200 coisas antes de chegar nessa parte. Tem muito marmanjão ainda que prefere papinha, você já viu? Papa. É o que Paulo fala, e eu coloquei aqui para nós lembrarmos. Paulo não, o escritor de Hebreus, diz assim: apesar de que a esta altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua, mais uma vez quanto aos princípios elementares basais da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, e não tem experiência do ensino e da justiça de Deus. Que tipo de alimentação tem sido a sua? Pastor, meu negócio é chocolate. Você imagina aqueles bolos de chocolate, aquela torta, aquela menina que abriu ali na T4, ali em cima, como é que chama? Mariana Perdomo. Pastor, o senhor já foi lá naquela negócio lá da Mariana Perdomo? Tem uns potes de bolo assim, ó. Meu Jesus. O senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Larga desse negócio de brócolis, pastor. O que é isso?
Será que tipo de alimentação pelas quais nós estamos passando na nossa vida? Que tipo tem sido feito? Quais tem sido a utilidade? Onde nós estamos utilizando essa alimentação na nossa vida? O que ela tem servido para o nosso corpo espiritual? Nem só de pão, o quê? Nem só de pão. Essa palavra aqui foi quando Moisés estava ensinando o povo a servir. E ele estava ensinando o povo que é melhor servir a Deus pelo que Ele é, do que aquilo que Ele pode nos dar. O povo que caminhou durante 40 anos no deserto e foi alimentado por Deus sobrenaturalmente. Mas olha o que Moisés disse, Deuteronômio 8:3. Assim Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual foi a primeira tentação que Jesus teve ao ficar 40 dias sem comer, lá no deserto, para começar a iniciar o seu ministério? O que o diabo chegou para Jesus e falou? O diabo falou para Jesus o quê? Primeira coisa que o diabo falou para ele assim: se tu és mesmo o Filho de Deus, olha só, se tu és mesmo, por que ele falou isso? Porque lá no batismo, as palavras ouvidas por lá, pelas pessoas, não, a palavra que o Espírito diz era o quê? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O diabo agora chega e diz para Jesus: se realmente se você for o Filho de Deus, coisa que eu tenho lá minhas dúvidas, mas para a gente tirar essas dúvidas, faz o seguinte: tu está com fome, 40 dias, sobrenaturalmente aí, pega essas pedras e transforma essas pedras em quê? Em pães. O que Jesus falou para ele? Exatamente essa palavra aqui, de Deuteronômio 8:3. É melhor você obedecer, é melhor você acreditar naquilo que Deus fala, é melhor você crer nas promessas de Deus, é melhor você acreditar naquilo que Deus está te direcionando na sua vida, do que você viver pela aparência, viver pelas coisas que estão naturais, viver pelas coisas que você está precisando no momento. Às vezes nós trocamos coisas essenciais da nossa vida por coisas passageiras, por coisas totalmente fora, que vão nos levar a lugares ruins, lugares difíceis, e pensamos que aquilo é essencial para a nossa vida. Que coisa terrível. Esses dias agora, eu achei engraçado, eu comecei a rir sozinho. Toda vez que eu chego na farmácia lá perto de casa, essas farmácias sempre tem aqueles vendendo aquelas vitaminas, né? Aqueles suplementos alimentares, Centro, mas não sei o que, fica lá sempre em promoção. E todas as vezes que eu chego lá, que eu vou acertar, chegar lá, alguém fala: e aí, o senhor não vai querer levar vitamina, os negócios aqui, está indo na promoção, tá? E você entra, sai, não, obrigado, tudo bem. Esses dias lá foi diferente. Eu cheguei lá, na hora que eu estou saindo, o rapaz falou assim para mim: e aí, senhor Carlos, o senhor não quer levar aqui um? Está na promoção, o senhor leva 3, paga só 2, sai baratinho, olha só. Aqui tem vitamina A para visão, tem cálcio para os ossos, tem vitamina B para a memória, tem selênio que ajuda no desempenho sexual. Eu pensei: será que esse cara está fazendo uma radiografia minha aqui, total, geral? Visão, olhos, joelho ruim. Será que esse cara é profeta? Alguma coisa desse nível? Selênio. Ô, mamãe, depois você compra, viu, mamãe? Lá, eu vou te... Será que esse cara está tendo visão? Não é possível. Falei: rapaz, olha para mim, rapaz. Que é isso?
Olha só, a Palmera está falando para me beber muita água demais da conta, que eu estou enxuto demais da conta, não precisa disso. Mas a nossa saúde, às vezes espiritual, a gente não sabe como fazê-la. Não sabe como você se conduzir para ser uma pessoa sadia espiritualmente. Você só pensa, às vezes, de ser saudável. Não, eu quero viver 10 anos a mais, 5 anos a mais. Quero fazer uma academia. Eu quero tomar bons remédios, fazer exames. Eu quero fazer isso, tal. Tudo bem, mas do que adianta você viver 10 anos, 15 anos a mais, 20 anos a mais, se a sua vida espiritual for morta, for zero? Do que vai adiantar isso? Se nós temos a eternidade inteira para nós podermos desfrutar. Eternidade não se compara com 5 anos, 10 anos. Eternidade na presença de Deus é uma coisa, mas é a eternidade distante de Deus, como será? A Bíblia diz que a nossa saúde espiritual está condicionada à obediência. Eu coloquei alguns versículos aqui. A obediência da palavra de Deus. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Praticantes e não ouvintes. A palavra de Deus promove crescimento espiritual. 1 Pedro 2:2 diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. A palavra de Deus nos fortalece. Quantos creem que a palavra de Deus fortalece a sua vida? O Salmo 27:14 diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Isso é promessa para fortalecer a nossa vida, nossa alma, revigorar a nossa alma. Mais para frente. A palavra de Deus é sustento, nosso sustento diário. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções A faca ou a espada de 2 gumes. Eu achei alguma coisa mais ou menos parecido com uma espada de 2 gumes, tipo um punhal ou uma espada que tinha. O principal de uma espada de 2 gumes, é o que a Bíblia está dizendo aqui, e na época eles entendiam muito bem o que era, eles faziam as espadas daquela maneira. Não é simplesmente o corte, mas é o poder, não é o poder de corte, mas é o poder de penetração. Poder de penetração. Então ele está comparando a palavra de Deus com uma espada dessa, afiada, tremendamente afiada, onde quando nós recebemos a palavra de Deus na nossa vida, ela pode começar a discernir aquilo que nós estamos mais necessitando. Ele chega a dizer, discernir juntas e medulas, algo impossível de se fazer. E ele diz que a palavra de Deus tem essa capacidade de fazer por nós. Quando nós estamos estudando a palavra de Deus e vivendo pela palavra de Deus, quantos aqui não têm experiência, para dizer sobre isso? O que a palavra fez na sua vida? O que a palavra de Deus livrou ele da morte, livrou ele da queda, livrou ele da ruína, livrou ele de tantas coisas ruins. Por quê? Porque ele ouviu a palavra de Deus na sua vida. Eu não vou falar. Além do pão, Deus proporcionava ao seu povo toda a espécie de suprimento. Ele proporcionava ao povo água, direção, proteção, iluminação, calçado, saúde. Isso tudo era através das pessoas andavam pela fé. E lá no deserto, eu coloquei um verso aqui que diz assim: e o Senhor ia adiante deles, de dia, numa nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E 40 anos os fiz andar pelo deserto,
não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e não se envelheceu o vosso sapato sobre vós. Você já imaginou isso? Você viver uma vida, 30 anos, 40 anos, sem passar fome, porque Deus sustentava. O seu sapato não envelhecia, a sua roupa não envelhecia. Você já imaginou alguma coisa desse tipo? Passou pela sua cabeça alguma coisa desse tipo? No mundo natural? Fala que para eles andar de dia e de noite, ou seja, é como se a palavra, essa mesma palavra de Deus aqui, ó, a mesma palavra de Deus, não é a palavra que, essa palavra que corta, não é a palavra simplesmente que está na boca dos oradores, dos pregadores, não, nada disso, dos bons oradores, dos bons pregadores, não é isso, é a palavra que sai da boca do Espírito Santo, a palavra que sai com poder, a palavra que sai com autoridade, a palavra que é recebida no coração, e um coração é mudado, transformado, é quando queima, quando arde. É essa palavra que transforma. Não adianta eu falar bonito, não adianta eu filosofar aqui durante 1 hora para você, e você não sair daqui com o coração queimando, dizendo: meu Pai, que palavra foi aquela? Falou comigo. Às vezes não falou com ninguém mais. É como o meu testemunho lá de vida, quando eu fui aceitar a Jesus, um dos testemunhos mais ruins que já tinha na Donep, pastoretes, um dos testemunhos mais horrorosos que já teve na Donep, não falou com ninguém mais. Lá 200 pessoas, o cara faz um apelo lá, quem foi tocado por essa palavra, lá vai eu chorando lá na frente, eu e a Marisete sozinho, lá na frente. Por quê? A palavra penetra, a palavra entra, a palavra que discerne as intenções do coração, a palavra que vê, a palavra que sabe, que conhece, a palavra criadora, a palavra que embala no colo, a palavra que traz alento à alma, a palavra que tira as lágrimas dos olhos, a mesma palavra que traz alegria, traz uma chama renovadora aos nossos corações. É esse pão vivo que a Bíblia diz que desce do céu. Mais alguns minutos aqui. Deus conhece todas as nossas necessidades, sejam elas genéricas ou específicas, grandes ou pequenas. Você acha que Deus conhece as suas necessidades? Sim ou não? As grandes ou as pequenas? Será que quando você ora pedindo um milagre de cura, será que é maior ou diferente, menor? Será que Deus não conhece quando você está indo para o centro da cidade em busca de um estacionamento? É aquele texto que o pastor Edson leu, falou, que segundo Crônicas 7,14, é o Deus que cuida da nação, do coletivo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, e sararei a sua terra, e salvarei, né? O que é isso? É coletivo. Mas eu amo quando é um Deus não só do coletivo, quando nós podemos fazer orações aqui para essas pessoas que precisam de doença, mas eu amo na individualidade, quando nós podemos dobrar o nosso joelho e começar a clamar a Deus e chorar, e se arrepender dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios dilemas, das nossas próprias lutas espirituais, e nós nos quebrantarmos diante de Deus, como o salmista, o salmo mais conhecido, né? Quando o salmista se quebranta diante de Deus, e ele diz para Deus, e eu imagino, não de uma forma poética, mas de uma forma de socorro, de uma forma exaltar a presença de Deus, quando o salmista está dizendo: olha, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ou não me faltará. Ele está dizendo: olha, Deus pode ser o Deus de todas as pessoas dessa nação inteira. Esse Deus nós buscamos pela nação toda. É um Deus que Ele faz todas as coisas, mas Ele é o meu Deus.
é o Deus que habita na minha vida, é o Deus que mora em mim, é o Deus que ouve a minha vida, é o Deus que ouve meu clamor, é o Deus que está comigo, é o Deus que compartilha, é o Deus que me enxuga as lágrimas. Às vezes eu sinto Deus enxugando as minhas lágrimas. Eu vejo Deus embalar, me tocar, me caminhar na presença dEle. Por quê? Porque Ele é o Deus, o Senhor, Ele é o meu pastor, ou seja, Ele pode ser o pastor. E está dizendo aqui o salmista que não, nada me faltará. Mais uma tradução, tem algumas traduções que diz que o pastor pode ser também, esse salmo não é tão simples assim, que pode ser como pastor e pode ser aquele que apacenta, ou seja, que traz o rebanho, o apacentamento, mas seja aquele também que alimenta, aquele que traz o alimento. Então Deus pode ser tanto esse. Pode me faltar, às vezes, se Ele não for simplesmente aquele que me leva, é aquele que me sustenta, é aquele que não vai me faltar, nunca vai me faltar. Pode me faltar o arroz, o feijão, pode me faltar coisas materiais, coisas pessoais na minha vida, mas Ele nunca vai me faltar, Ele vai estar sempre comigo, porque Ele é o meu pastor. É o meu pastor, é o seu pastor. Você já viu cristão pedir esmola? Quantos aqui já viram cristão, não crente, pedir esmola na rua? Você tem alguma experiência de um cristão pedir esmola na rua? O que o salmista diz? Ele diz assim: eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É promessa para a minha casa, para a sua casa, para a minha vida, para a sua vida. É promessa de Deus para nos fortalecer. É promessa de Deus para buscarmos a palavra, buscarmos o alimento, buscarmos que Ele preencha o nosso vazio, preencha o nosso dia que nós não estamos bons, estamos com depressão, estamos lá embaixo, o astral baixo, não queremos conversar. Ainda assim, Ele continua sendo aquele pastor da nossa vida. Aleluia. Há um mundo, dai-lhes voz de comer, é o texto. A um mundo faminto e desesperançado ofereçamos o que de fato pode sustentá-lo. Olha só, a palavra de Deus soa-nos aos ouvidos a ordem urgente e irresistível do Mestre: dai-lhes voz de comer. Eles estavam em Betsaida, só para te lembrar, eles estavam em Betsaida depois de Jesus curar aquele cego. Eu preguei aqui domingo passado, sobre a cura daquele homem que viu as árvores, viu as pessoas como árvores andando. E eles estavam em Betsaida, e depois de Jesus realizar muitos milagres, escurecendo dia e tarde, e os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, despede a multidão, manda embora, porque já é tarde, e esse povo está com fome, e nós não temos coisa alguma aqui para oferecer esse povo. Manda que cada um saia para um lugar e vai se virar, e vai comprar alguma coisa para comer, ver se acha alguma coisa para comer. Um pit dog, pastelaria, alguma coisa que você acha aí aberta. E Jesus falou para eles assim: tem alguma coisa aí? Os discípulos falaram: não temos nada, Senhor, manda esse povo embora. E Jesus falou assim para eles: dai-lhes voz de comer. Dai-lhes voz de comer. André, o irmão de Pedro, chega para Jesus depois de muita procura: Senhor, eu andei por aí e achei um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tamanha multidão? A maior dificuldade que nós temos, às vezes, preste atenção, e eu encerro aqui. A maior dificuldade que nós temos
na nossa vida às vezes, é porque nós às vezes queremos fazer as coisas com o que o outro tem. Como o André está dizendo assim: Senhor, eu achei aqui, eu solucionei o problema, está aqui o menino. Esse menino aqui pode ser a resposta. O menino está aqui. E quando nós olhamos na visão do menino, o menino que estava carregando o dia inteiro a comida, talvez no final da tarde aquele menino ia descansar debaixo de uma árvore e pegar aqueles pãezinhos, aqueles peixes, e depois de um dia cansativo de seguir Jesus, aquele menino ia fazer ali o seu lanche. Então nós temos duas visões: a visão que quer passar a responsabilidade para o outro, e a visão daquele menino: eu tenho, mas será que compensa eu entregar o que eu tenho em benefício de outro, em benefício de outra pessoa? Às vezes nós pensamos exatamente isto: Senhor, eu tenho 5 pães, mas o que é isso para uma multidão tão grande? Às vezes nós imaginamos: Senhor, eu sou tão pequeno, como que eu posso orar para as pessoas sendo abençoadas e prósperos se eu mesmo não sou próspero? Senhor, o que são 5 pães e 2 peixinhos? Como que eu vou orar para Jesus curar, para o Senhor curar alguém, se eu mesmo estou enfermo? Como que eu posso orar para as famílias serem restauradas, se dentro da minha própria casa tem alguma coisa que está errada, Senhor? E o que Jesus está dizendo e querendo que a gente faça, é que nós possamos acreditar e entregar o pouco que nós temos nas mãos dEle. E quando Ele pega esse pouco nas mãos dEle, Ele pode fazer com que o milagre, que enquanto eu começar e continuar acreditando que aquilo materialmente que eu tenho nas minhas mãos não é capaz de resolver, porque é pouco, pequeno, aquilo que eu sou é pequeno, aquilo que eu posso oferecer é nada, se eu não colocar isso nas mãos de Deus, eu nunca vou ver um milagre sendo realizado. Mas a partir do momento que você começar a acreditar nestas coisas, entregar aquilo, o pão nas mãos do Senhor, Ele vai fazer a multiplicação e nós seremos saciados em tudo na nossa vida. E todas as pessoas que estão à nossa volta serão saciadas por causa, às vezes, de um gesto que nós fizemos. Vamos ficar de pé nessa